Sejam muito bem-vindos ao canal, meu boa tarde pessoal do podcast. Hoje a gente vai falar sobre como dizer para o outro, com carinho, com amor, com respeito, que ele ou que ela errou. Como é que faz isso? Bora ver? Bom, existe uma técnica de comunicação que se chama feedback, né? Acho que muita gente, principalmente que trabalha em empresa, conhece, se chama feedback sanduíche, né? E a gente, em comunicação de casais, existe a técnica feedback do amor. Existem alguns pontos diferenciados do feedback sanduíche, mas a estrutura é mais ou menos a mesma. Um elogio, o equívoco da pessoa e o incentivo, né? Só que aqui é o seguinte, quando você vai elogiar a pessoa, né? Você vai elogiá-la, primeiro que verdadeiramente, genuinamente, por aquilo que ela é, tá? Você vai dizer, por exemplo, que ela é uma pessoa muito bondosa, que ela é uma pessoa muito positiva, que ela é uma pessoa muito alegre, que ela é uma pessoa muito participativa, que ela é uma pessoa muito divertida, que ela é uma pessoa muito expansiva, que ela é uma pessoa muito... não sei, o que a pessoa seja. Mas que, infelizmente, naquele dia, por exemplo, ela foi expansiva demais e pareceu um pouco inadequada e talvez ali, então, ela pudesse fazer, no finalzinho, um ajuste dessa expansividade, porque, afinal de contas, ela é uma pessoa que sabe muito bem se comunicar com as outras e ela é uma pessoa que faz muito bem os outros rirem, ela é uma pessoa que faz muito bem os outros se sentirem acolhidos em casa, ela é uma pessoa que faz muito bem a montagem de encontros com as outras pessoas, enfim, tá? Então, o que está acontecendo aí nesse feedback do amor, na verdade? Quando você dá a primeira camada, que é o elogio, você está falando sobre quem a pessoa é. Você está lembrando a ela quanto ela é especial, o quanto ela é uma pessoa genuinamente íntegra, inteira, né? Você está falando sobre a autoestima dela, né? Você está reforçando positivamente a autoestima da pessoa. Aí no recheio vem então o que ela precisa ajustar, o que foi o equívoco dela, né? O que foi que ela fez de errado e que não foi tão legal, e aí você deve falar sem julgamento, você deve simplesmente colocar puramente o fato. E depois você vai, então, incentivá-la a fazer alguma coisa, porque você vai reforçar a autoconfiança dela, lembrando o quanto ela é capaz de solucionar questões, o quanto ela é capaz de fazer com que aquilo se ajuste de alguma forma, ou o quanto ela é capaz de modificar aquela situação. E aí, então, o que você está fazendo no final das contas é dizendo para ela o seguinte: eu não estou te julgando, eu só estou percebendo que isso não funcionou e que você é uma pessoa maravilhosa que cometeu um equívoco e que tem total capacidade de resolvê-lo. Percebe? Quando você faz isso, principalmente, aí vai a dica lá para a parte familiar, quando você faz com criança isso, então você está fazendo com que essa criança cresça com uma autoconfiança e uma autoestima inabalável. Agora, como a gente está falando de adultos que já estão crescidos, que talvez já tenham passado por equívocos ao longo da sua vida, a forma como você pode apoiar o seu marido ou a sua esposa a começar a ajustar essas questões é com esse tipo de fala, tá? Que faz com que a pessoa se conscientize do equívoco. Uma vez eu fiz esse tipo de aplicação com uma pessoa e ela me disse o seguinte: Carla, tá muito elegante, tá muito bacana, não sei o que, mas eu quero ver na prática, porque meu marido, você não sabe, ele é grosso, ele não vai entender, ele vai fazer piada e tal. Eu falei, não, vai lá e aplica. E aí o feedback dela, então, depois disso pra mim, foi assim: Carla, você sabe que ele ficou caladinho?
Ah, ficou caladinha. Ele não entendeu nada, mas ele disse que ele achou muito boa a forma como eu abordei. E aí eu falei pra ela, bom, e como você abordou? Ela, não, eu fiz o feedback do amor perfeitamente, do jeitinho que a técnica manda fazer. E o que aconteceu foi que ele se calou e ele foi pensar no cantinho, ó. Ele foi lá pensar o que tinha acontecido com ele para ele falar da forma como ele falava as coisas, enfim, o que foi que aconteceu lá na história para ela poder dar aquele feedback. E aí, quando ele voltou, ele estava super feliz e falou para ela que foi a primeira vez que uma pessoa chamou a atenção dele e que verdadeiramente fez com que ele pensasse em alguma forma de se modificar, de se melhorar e que fizesse com que ele ficasse com vergonha de si mesmo. Aqui, na verdade, o feedback ele não tem o propósito de fazer com que o outro fique envergonhado. Mas quando você tem uma situação dessas de você estar lidando com uma pessoa o tempo inteiro grosseira, o tempo inteiro ríspida, e você faz esse feedback com ela, você, além de impor respeito, tá? Para com a situação e para você e para ela, né? Tipo, temos um limite aqui, né? Além de você estar colocando uma limitação e colocando respeito, você de fato, porque você mudou a forma de se comunicar com ela, você de fato faz com que ela precise de alguma forma processar aquilo na cabeça dela e te responder de um jeito diferente. Pode ser que de uma primeira, de uma segunda vez, fique uma coisa meio na piada, meio na... Sabe quando a pessoa faz assim, ah, vamos ver até quando aguenta? Continue. Continue, porque isso é um treinamento, funciona e você vai impor respeito na hora de dizer o que você enxergou, que a pessoa se equivocou, que a pessoa errou, seja porque o erro foi com você, seja porque o erro foi dela para com pessoas que vocês, né, compartilham com familiares, amigos, enfim, né, o rol de vocês de convivência e que você está apontando para ela o erro dela, tá? Aos poucos vai indo, ou então vê como milagre que esse de primeira parou para pensar e falou, ai, deu ruim aqui, fiquei com vergonha do que eu fiz, né? Então, dificilmente a pessoa, apesar dela fazer aquela piada inicial com você, mudou sim alguma coisa lá dentro da cabeça dela, alguma chavezinha muda e ela começa pelo menos a aliviar o passo, porque ela fala, não, peraí que tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa diferente. Se ela não estiver pensando no erro que ela cometeu, ela está pensando no que foi que você trouxe de novidade e ela vai precisar te responder de uma forma diferenciada, tá bom? Bom, fica aí então a técnica do feedback do amor. Use sem moderação, porque vale muito a pena. Você, com certeza, se estiver aplicando principalmente em crianças, você vai ver que os seus filhos vão ter uma outra forma de se relacionar com o equívoco, com o erro. Dificilmente eles vão pensar no fracasso, eles vão sempre observar pelo lado do aprendizado, porque você vai estar fortalecendo a autoestima deles, você vai estar dizendo o quanto eles são queridos e amados por todos e eles merecem se amar também por quem eles são, para que eles sejam orgulhosos de quem eles são como pessoa. Você vai mostrar para eles que eles são humanos, eles são passíveis de erro e você vai fortalecer a autoconfiança deles. E aqui, acabei falando muito de filho aqui, porque eu acho fantástica essa técnica para criança, mas é para marido, para esposa, tá? Que a gente tem que aplicar, ó, aplica mesmo. E quando você estiver falando, então, sobre o final, sobre a capacidade de fazer, você vai estar reforçando a autoconfiança dessa pessoa, dessa criança, né? Para que ela caminhe, vá em frente, se arrisque, faça melhor, faça cada vez mais e tudo na vida dela continue a fluir e dando certo, tá bom? Bom, quando ela errar... E fazer com que a vida dela acabe sendo uma vida de aprendizado e de sucesso. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.